Jornal Repórter Brasil, já recomendei para vocês aqui. Tem 2 edições, tem uma que começa ali por volta de meio-dia, 1h, e tem essa que começa, eu acho que às 7h30, se não me falha a memória, 7 ou 7h30, que é o Noite, Repórter Brasil Noite, que eu sempre que posso assisto. Teve 4 notícias hoje, e o legal é que as notícias são curtas ali, 2, 3 minutos. 4 notícias que eu quero repercutir com vocês aqui, ó. Cotas em Santa Catarina, caiu, a justiça já suspendeu a lei preconceituosa, a lei racista do governador de Santa Catarina, caiu já no judiciário, né? E não foi lá no Supremo. Um juiz do tribunal lá de Santa Catarina. A gente vai assistir aqui, vai ser a primeira que a gente vai assistir. Depois tem o Grok, com a inteligência artificial do Grok, literalmente, pelando mulheres, pelando crianças. O Grok, a inteligência artificial lá do Twitter. Acho que foi a Tereza Vilela que me comentou sobre essa questão do Grok aí, ou foi outro camarada. A economia na Palestina e a saúde no trabalho, a saúde do trabalhador. Até o Fábio Krause perguntou do Suman lá. Eu me lembrei dessa matéria aqui que deu hoje aí no jornal. Vamos então começar com a primeira aqui, ó. Cotas em Santa Catarina, pessoal. Suspendeu a nova lei que proíbe cotas raciais nas universidades do estado. Essa proibição valia tanto para o ingresso de estudantes como de funcionários, incluindo professores. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, já tinha dado um prazo para explicações do governo do estado de Santa Catarina. Vamos chamar ao vivo aqui com as informações ao vivo, as primeiras informações do jornal, com a Selma Dias. Selma, muito boa noite para você. Oi, Porta Nova, Yara, boa noite a vocês, também a todos. Olha, essa decisão liminar veio da primeira instância, provisória, mas tem validade imediata. Isso quer dizer que as instituições públicas de ensino superior de Santa Catarina e aquelas que recebem recursos do estado vão poder aplicar os critérios de cotas raciais para vagas reservadas, pelo menos até o julgamento definitivo desse caso. Essa lei que proíbe as cotas no estado, ela começou a valer na semana passada, portanto, quase no início do ano letivo e sem um período para adaptação. Esse foi um dos argumentos usados pela desembargadora Maria do Rócio Luz Santa Rita, do Tribunal de Justiça, para justificar a suspensão dessa lei. Ela também considerou a norma incompatível com os objetivos de redução das desigualdades e de combate à discriminação. Aqui no Supremo, esse caso está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, né? Ele deve decidir se essa norma é ou não constitucional, assim como deve acontecer também na primeira instância. Gilmar Mendes deu um prazo de 2 dias para que o governo de Santa Catarina e também a Assembleia Legislativa do Estado, né, deem as explicações sobre essa norma que entrou em vigor. Nesse mesmo prazo de 2 dias, a Procuradoria-Geral da República também deve se manifestar. Então, ao pé da letra, a gente tem uma lei que proíbe, então, essas cotas no estado de Santa Catarina e que faz a reserva dessas vagas com base nas condições financeiras dos estudantes. Isso é, se eles têm ou não condições de pagar pela graduação e também para aqueles estudantes de escolas públicas e pessoas com deficiência. Então, agora, né, a regra é esperar o julgamento definitivo desse caso ou pelo Supremo ou pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigada, Selma, pelas informações. E o presidente... Então tá aí, ó. Jorginho Melo, chupa racista, não tem essa, que absurdo essa lei feita em Santa Catarina e a Assembleia do Estado de Santa Catarina, que vergonha, maior vergonha ainda. Um advogado que se diz constitucionalista, que faz comentários lá na Globo News e foi chamado por a TV Brasil. A TV Brasil me dá umas assim que eu fico apavorado. Poxa vida, gente, a TV Brasil é a nossa TV. Não pode dar espaço para esse tipo de gente falar. O comentarista vem se apresentado como um grande constitucionalista. E aí o comentário dele é dizendo que a matéria é de interpretação controversa. Tipo assim, não é inconstitucional a lei racista de Santa Catarina. Ela pode ser
compatibilizada com o sistema. Como que um cara que se diz constitucionalista dá um parecer desse, né, e ainda na TV Brasil, gente? Eu espero que a TV Brasil nunca mais chame esse indivíduo, este professor, este pseudo-constitucionalista, que diz que uma lei racista como essa e flagrantemente inconstitucional rende fruto a debate e a interpretações, sabe? Vamos avançar. O Grok, olha que absurdo isso aqui, gente. Olha que absurdo isso aqui. O prazo que o governo federal brasileiro deu à plataforma X para que retire da inteligência artificial Grok do ar. A ferramenta permite a criação de imagens manipuladas e sexualizadas sem o consentimento. Segundo uma organização internacional, cerca de 3 milhões de imagens falsas foram geradas envolvendo sexualização de pessoas em apenas 11 dias. Julie publicou uma foto ao lado de sua gata na rede social X, na virada do ano. O que seria uma postagem corriqueira se tornou caso de polícia. No dia seguinte, ela descobriu que usuários da plataforma pediram ao Grok, a ferramenta de inteligência artificial vinculada a essa rede, que produzisse fotos dela nua e em poses sensuais. A princípio eu quis sumir, eu quis me esconder, porque é uma situação muito vergonhosa, né? Muito suja mesmo. Ali começou uma guerra, porque as minhas imagens continuavam ali, daquela forma. Falei, vou ter que fazer alguma coisa. Foi quando eu decidi fazer o BO. O que aconteceu com a Julie não é um caso isolado. Um levantamento do Centro de Combate ao Ódio Digital, ONG britânica-americana, verificou que em um período de apenas 11 dias, o Grok criou 3 milhões de imagens realistas sexualizadas, sendo que 23 mil delas eram de crianças. Se a empresa está vendo que algo é nitidamente uma violação de direitos fundamentais, direito à intimidade, direito à honra, que é o caso desse, se a empresa não agir, inclusive sem decisão judicial, desde que ela for notificada pelo usuário, ela já passa a responder por esse dano causado. O Instituto de Defesa de Consumidores pediu a suspensão do Grok no Brasil por violação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Se todas essas denúncias não fizeram com que a empresa responsável, né, por essa inteligência barrasse esses comandos, ela deveria ser suspensa. Com as denúncias, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a Secretaria Nacional do Consumidor e o Ministério Público Federal recomendaram que o X remova as ferramentas de geração de fotos sexualizadas. Em 14 de janeiro, a empresa de Elon Musk informou que havia mudado as diretrizes do Grok para coibir a geração de fotos falsas, sexualizadas, não consentidas. 9 dias após este anúncio da empresa, a própria inteligência artificial negou que estas ferramentas foram indisponibilizadas para os usuários. A reportagem do Repórter Brasil perguntou ao Grok no dia 23 de janeiro se havia parado de despir mulheres sem consentimento. A resposta da IA foi, abre aspas, depois da pressão, o X limitou algumas funções de geração de imagens para assinantes premium e anunciou restrições. Mas testes mostraram que ainda era possível burlar ou usar o app site separado da inteligência artificial do X para conseguir resultados parecidos. Diante desse cenário de monetização e omissão por parte das Big Techs, a regulamentação por meio de uma lei pode ser um caminho para dar mais segurança aos usuários. No Brasil, a discussão sobre a regulamentação das inteligências artificiais está em tramitação no Congresso Nacional. O projeto de lei 2338 propõe formas de coibir sistemas considerados de risco excessivo. Nesse caso, o que a empresa poderia fazer, por exemplo? Ela poderia assegurar que toda imagem que fosse gerada trouxesse metadados, né? Que ela trouxesse informações vinculadas que dissessem quem gerou aquela imagem, quando foi gerada, por meio de qual plataforma, a partir de qual imagem original. Então, se a imagem viesse atrelada desse tipo de dados, por exemplo, seria possível já encaminhar uma responsabilização individual.
Do jeito que é feito hoje, sem nenhum tipo de salvaguarda, a situação, né, é de risco total. E a produção do Repórter Brasil procurou o X para confirmar se a empresa cumpriu as medidas recomendadas pelo governo brasileiro, mas o X não respondeu. Vagabundo Elon Musk, né? Elon Musk é um vagabundo, né? E esse X não presta para nada, gente, para nada. A melhor coisa que já aconteceu no Brasil foi aquele período em que o Alexandre de Moraes tirou essa porcaria desse X do ar, né? Este lixo de rede social, que é um lixo, que não presta para nada, e obviamente a inteligência artificial segue o padrão dessa rede social, né? Então esse Twitter, X não serve para nada. E assim, regulamentação das plataformas digitais já, né, pessoal? Já. Vocês acham que o Centrão vai querer regulamentar o uso da inteligência artificial, pessoal? E aí vem eleição agora, né? Vem eleição. A Carmen Lúcia fez um grande pronunciamento na Justiça Eleitoral. Até quero repercutir com vocês. Não sei se vai dar para repercutir hoje, mas nos próximos dias aí, com certeza, né? Nunes Marques e André Mendonça serão presidente e vice do TSE, né? Tereza Vilela diz aqui, ó. Durante o processo eleitoral, o que esperar das inteligências artificiais? Carmen Lúcia fez um grande pronunciamento hoje ali lá no TSE, Tereza. Durante essa semana eu vou trazer esse vídeo aqui para repercutir com vocês, né? Economia na Palestina, pessoal. Próximo tema aqui que o Repórter Brasil abordou. Muito bom. A faixa de Gaza vive um colapso econômico. Não podia ser diferente, né? E isso está acontecendo sem precedentes. A destruição de fábricas, oficinas e pequenos negócios praticamente paralisou o setor produtivo, elevou o desemprego e deixou milhares de famílias sem fonte de renda. A reportagem é da Telesur, canal latino-americano e caribenho, que mostra os impactos da guerra na economia local. A faixa de Gaza vive uma devastadora crise econômica após a guerra, com o setor industrial praticamente paralisado. Fábricas, oficinas e pequenas empresas estão reduzidas a escombros. A guerra causou a destruição quase completa do setor econômico. Houve um declínio na produção local de quase 84% em comparação com 2023, antes do conflito. Também houve um aumento da taxa de desemprego, que chegou a quase 87%, enquanto antes da guerra esse número variava entre 42% e 43%, ou seja, quase o dobro. A insegurança alimentar atingiu 77% e os índices de pobreza ultrapassaram 90%. Milhões de indústrias e comércios foram bombardeados ou ficaram fora de serviço, provocando a perda total do capital de seus proprietários. Essa situação aumentou o desemprego e deixou boa parte da população sem capacidade para reativar a produção local. Nossa fábrica empregava de 100 a 150 trabalhadores, o que significa que entre 100 e 150 famílias dependiam desse trabalho. Após o dia 7 de outubro e a subsequente guerra genocida na faixa de Gaza, todo o complexo fabril, incluindo bombas, britadores, veículos, equipamentos, máquinas e tudo mais que a empresa possuía, foi completamente destruído. Nossos prejuízos atuais no complexo fabril ultrapassam 6 milhões de dólares. O colapso do setor industrial aumentou a pobreza e a dependência da ajuda humanitária. Hoje, em Gaza, sem emprego e sem indústria, a economia da região mais afetada pela guerra continua a afundar, enquanto a população tenta encontrar uma forma de sobreviver num contexto marcado pela destruição e pela incerteza. As inscrições. Aí, é terrível o quadro da Palestina, né? Assisti alguns vídeos aí, a gente assiste muitos vídeos ali no Instagram, né? E compartilhamos algumas coisas ali, o pessoal nos marca também, collab ali. E inscrevam-se lá no Instagram da Voz Trabalhadora até, né, pessoal? E o vídeo que eu assisti hoje é na fronteira da Palestina com a Jordânia, né? O posto de fronteira
assim, com muita gente esperando. Ele é controlado por Israel, né? E seguidamente Israel fecha. Ele já funciona só 5 horas, esse posto da fronteira. É o único posto de saída da Cisjordânia, né? Para ir para a Jordânia. E além de já funcionar 5 horas, com poucos funcionários, eles ainda fecham durante essas 5 horas. Então, às vezes, tu leva dias para fazer um trâmite fronteiriço que era para levar minutos, né? E, assim, outras questões, né? Eu vi um vídeo ontem de crianças num ônibus escolar, crianças palestinas sendo seguidas por aqueles colonos sionistas. É um horror, né? É um horror o que está acontecendo ali. O exército de Israel continua matando, né, palestinos, assim, diariamente, e a gente ainda tem agora esse Conselho da Paz, bem entre aspas, né, bem entre aspas, do Trump, que na realidade é um conselho imobiliário, né, que está ali para especular com o território da Palestina e ignorando o povo palestino, tanto que os palestinos não fazem parte desse conselho, né? Na sequência aqui eu vou trazer este telefonema do Lula com o Trump, Lula que foi convidado para esse conselho, né? Mas na sequência, agora a última matéria aqui do Repórter Brasil, a questão da saúde no trabalho, ó, pessoal, vamos assistir junto aqui. A saúde no trabalho. Uma das principais novidades é a inclusão das questões de saúde mental, que estão entre as principais causas de adoecimento dos trabalhadores aqui no Brasil. Cícero trabalha com compras. A função às vezes é estressante, mas quando ele precisa relaxar, recorre a uma massagem rápida no próprio local de trabalho. Ele conta que um dos principais benefícios da empresa é o regime de trabalho híbrido. Isso daí permite uma qualidade de vida bem diferenciada do que ocorre no mercado. A empresa onde Cícero trabalha, em São Paulo, adota diferentes estratégias para a saúde mental e qualidade de vida dos funcionários. A gente tem o nosso ambulatório, então, assim, muito tempo a gente tem um ambulatório. Já tem alguns anos que a gente tem patrocinado corridas para colaboradores, o incentivo à prática do esporte, que contribui para a saúde mental, física e mental, já é uma preocupação crescente da empresa há bastante tempo. A partir de 26 de maio, passa a valer o novo texto da norma trabalhista, conhecida como NR1. Com isso, os fatores psicossociais entram na lista de responsabilidades das empresas, que terão de adotar medidas para evitar situações como sobrecarga ou baixa demanda no trabalho, assédio moral ou sexual, falta de apoio no trabalho, baixo reconhecimento, entre outras. As empresas devem, dentro do seu gerenciamento de riscos ocupacionais, mapear os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Ou seja, de forma expressa, as empresas têm que mapear quais são os riscos, né? Quais são os fatores de riscos que podem oferecer algum dano à saúde mental do trabalhador. A empresa, em geral, ela quer que os trabalhadores trabalhem o máximo possível, com a melhor qualidade, com a melhor quantidade e sejam muito felizes e saudáveis. O problema é que essa conta não fecha. Excesso de competitividade é uma das questões. Um dos principais objetivos da mudança é reduzir o número de afastamentos do trabalho. No ano passado, segundo dados do Ministério da Previdência Social, dos mais de 4 milhões de afastamentos em todo o país, 546 mil foram relacionados à saúde mental. Um número recorde, uma alta de 15% em relação ao ano anterior. E a NR1, ela abre uma janela de oportunidades para empresas que realmente queiram olhar para os seus problemas e contarem com o saber dos trabalhadores e trabalhadoras na construção do dia a dia da instituição. Depois do intervalo. Aí, portanto, esse compilado de notícias do Repórter Brasil, né? A qualidade do jornalismo, né? Do Repórter Brasil, da TV Brasil, é excelente, né? Excelente. Vamos ver quem é que está conosco aqui. O Ricardo Félix, grande abraço. A Maria Cristina, fora Trump, ditador. O Sidney Cripa também, indignado com o Trump.
O João Santos Ferreira aqui falando dos Panteras Negras, né? Toda força aos Panteras Negras, diz o Sidney Kripa. Discurso do Flavinho em Israel, gente. Vamos trazer isso aqui. Acho que é fundamental a gente falar sobre isso aqui, né? E hoje no ICL, lamentável, né, camaradas? Lamentável. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui.